Bom dia, são 9h10. A capital paulista amanheceu com céu nublado. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 22. O MAC Notícias começa agora e veja os destaques de hoje. Cresce a taxa de desemprego no Brasil. Considerada a maior comunidade japonesa fora do Japão, o bairro Liberdade é um ponto turístico da cidade de São Paulo. Qual a importância de discutir gênero nas escolas? O número de desempregados no Brasil sobe para 13,7 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE. Um aumento de 11,2% em relação ao trimestre anterior. Confira a taxa de desemprego na matéria da repórter Ana Júlia Campoy. Segundo dados do IBGE, o Brasil soma cerca de 13,7 milhões de empregados, com um índice de 13,1% de desemprego. O desafio do novo presidente Jair Bolsonaro é fazer com que o PIB alavanque e traga resultados para o trabalhador brasileiro. A dívida pública passou de 55,4% do PIB em 2014 para 77,3% neste ano, de acordo com os cálculos do Banco Central do Brasil. Já faz 5 anos que o Brasil não consegue obter superávit nas contas públicas, mesmo tendo congelado os gastos em 2017. Ativas para a economia no Brasil agora na mão do Paulo Guedes. Bom, pelo menos ele tem uma agenda liberal, do qual ele propõe as reformas estruturais que são necessárias para dimensionar a redução da dívida pública e isso configurar espaço para projetar investimentos em diferentes áreas. Os agentes econômicos esperam que o próximo presidente também faça outras reformas, como a tributária, por exemplo. E que isso fortaleça uma agenda de mudanças para que o Estado seja mais eficaz e melhore os investimentos produtivos. Numa procura incessante de escapar da burocracia e do pagamento de impostos, os camelôs, vendedores de marmitas e artistas de rua procuram viver no improviso. Essa via de escape, em um primeiro momento, parece uma boa alternativa, mas no fundo pode esconder sérias consequências. O repórter Ronaldo Noda está ao vivo. Bom dia, Ronaldo. Quais seriam essas consequências? Bom dia. O desemprego recuou, mas ainda está em níveis elevados. A taxa que já chegou a passar dos 14% recuou para 12,9% no primeiro trimestre deste ano. Normalmente, nessa época do ano, o mercado de trabalho tende a melhorar. Porém, o trabalhador brasileiro, a fim de driblar a burocracia e os altos impostos, estão optando pelo emprego informal ou sem carteira assinada. O Brasil tinha 23 milhões de pessoas trabalhando por conta própria. E isso afeta diretamente na economia do país e no bolso do trabalhador brasileiro. Trabalhar sem ter a carteira de trabalho assinada significa ficar sem créditos e direitos fundamentais, e isso a longo prazo pode ter resultados catastróficos. Ronaldo Noda para a MAC Notícias. Obrigado, Ronaldo. O mês de outubro é marcado pela cor rosa e novembro pelo azul. Vários prédios da cidade de São Paulo foram iluminados com essas cores para destacarem as necessidades das pessoas de se prevenirem contra os cânceres de mama e de próstata. Veja a reportagem de Marília Martins. O mês de outubro é marcado pela cor rosa, que traz a questão da prevenção do câncer de mama, e o mês de novembro, a cor azul, que é o sinal de prevenção de câncer de próstata. As campanhas foram lançadas há mais de 15 anos e cada vez mais estão presentes no dia a dia das pessoas. Eu não sei muito, eu sei que é uma campanha de prevenção ao câncer, só que de câncer de próstata similar ao Outubro Rosa, fica no mês de novembro para os homens. O Outubro Rosa é sobre o câncer de mama. Sim, e você já fez esse exame? Você fez divulgação? Mamografia, sim, faço todo ano. Para a médica Mariana Fava, a importância do autoexame é muito grande para identificar se algo está diferente no seu corpo. Em relação às medidas para prevenção e diagnóstico precoce, a mulher pode fazer o autoexame, que é recomendado fazer mais ou menos 5 dias depois do período da menstruação, logo que desce, conta 5 dias. Então faz no banho,
uma vez por mês, ela vai primeiro olhar no espelho, ver se tem alguma lesão, algum nódulo, alguma retração da pele, do mamilo. Todos os meses tem cores relacionadas às doenças. A campanha é para que as pessoas se previnam, se conscientizem e façam seus exames periódicos. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, publicou um estudo que a cada 2 anos mais de 59 mil mulheres sofrem com câncer de mama. Um risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres. Já o Ministério da Saúde comprova que o câncer de próstata é o mais comum entre os homens e a causa da morte de mais de 25% deles. O presidente eleito Jair Messias Bolsonaro telefonou para o apresentador Silvio Santos durante o programa Teleton para fazer uma doação. O animador do programa agradeceu a ligação e fez uma previsão para o novo presidente. O repórter Frederico Colucci está ao vivo e tem mais informações. Bom dia, Frederico. Como foi essa conversa entre o Silvio Santos e o novo presidente Jair Bolsonaro? Bom dia. O presidente eleito Jair Messias Bolsonaro ligou para o apresentador de TV Silvio Santos durante o programa Teleton. Bolsonaro queria fazer uma doação, mas foi alertado por Silvio para não revelar o valor, a fim de evitar polêmicas. O apresentador disse estar muito lisonjeado com a ligação, afirmou que foi a primeira vez que um presidente liga ao vivo em seu programa e ainda fez uma previsão. 8 anos de governo Bolsonaro e mais 8 do ex-juiz e agora ministro da Justiça, Sérgio Moro. Será que essa profecia se concretiza? Fred Colucci para o MAC News. Obrigado, Fred. Entre as recentes discussões sobre as mudanças no Plano de Educação Nacional, a ideologia de gênero nas escolas se tornou um dos principais debates no país. Veja mais na reportagem com Rafaela Pelosi. A discussão de gênero nas escolas se tornou um debate polêmico, mas que busca abrir diálogo para acabar com construções culturais que resultam em preconceito e violência. No contexto hoje que a gente pode estar falando, não se fala só apenas de como nasce a mulher, né? Mas o homem também. Ou seja, como você tem padrões de comportamento de falar, homem não chora, né? Homem tem que mostrar a sua virilidade, né? Então, assim, que são padrões cobrados para o masculino, né? Então, e às vezes tem um menino mais delicado, tem um menino que, sei lá, chorou em casa, e essa pressão colocada. Então, assim, a escola pode ser um importante meio para entender e discutir sobre como questões de desigualdade de gênero entre homens e mulheres acontecem. Sim, acho que o papel do educador e do professor é exatamente instruir para que não haja preconceito, para ter uma sociedade mais, né, com mais amor, já que estamos tantos num momento aí de disseminação de ódios, né? É entender o outro, não exatamente dentro de formas que são colocadas como ideais. Discutir gênero nas escolas é importante para mostrar a crianças e adolescentes que estereótipos como menino tem que gostar de azul e brincar de carrinho e menina gostar de cor-de-rosa e brincar de boneca são construções sociais e que aceitar o diálogo para a desconstrução desses valores promove a igualdade entre os sexos. Veja a seguir, o descarte irregular de lixo é um sério problema para o paulistano. E a falta de investimento torna as ciclovias perigosas na cidade de São Paulo. O MAC Notícias volta em instantes. O descarte irregular de lixo é um ato recorrente na capital paulista. Pois é, Tiesa. As calçadas viram pontos de descartes e causam sérios problemas para os moradores e pessoas que circulam esses locais. Confira agora na matéria de André Tchoniak. A capital paulista gera em média 18 mil toneladas de lixo diariamente.
Os trabalhos de coleta são executados por 2 concessionárias que contam com cerca de 3.000 trabalhadores e mais de 500 veículos exclusivos para essa tarefa. Estima-se que mais de 11 milhões de pessoas são beneficiadas pela coleta. Apesar disso, é muito comum ver lixo espalhado pelas ruas e avenidas da cidade. No ano passado, foi registrado quase 4.000 pontos de descarte irregular em São Paulo, como na esquina da rua Tanabi com a Doutor Costa Júnior em Perdizes. O lixo descartado de forma ilegal gera diversos problemas ambientais para a cidade. Para combater esse tipo de crime, a Prefeitura de São Paulo criou áreas para depositar de forma voluntária pequenos volumes de entulho, grandes objetos e resíduos recicláveis. Os ecopontos têm a intenção de facilitar e incentivar a reciclagem desses materiais. Não é de hoje que as ruas da cidade de São Paulo se encontram com falta de conservação. Andando pelas ruas da cidade, não é difícil encontrar buracos que acabam trazendo riscos aos motoristas. Confira agora na matéria de Ronaldo Noda. Na cidade de São Paulo existem cerca de 49 mil ruas registradas, segundo dados atualizados em fevereiro pela Prefeitura. E boa parte dessas ruas são mal conservadas, com buracos que oferecem grande risco à sociedade. Dados revelados pela Lei de Acesso à Informação mostram que entre os meses de janeiro e abril de 2017, o número de buracos fechados chegou a 24 por hora, aproximadamente 70 mil. Porém, este número vem caindo gradativamente. Para se ter uma ideia, neste mesmo período, em 2010, foram fechados cerca de 250 mil buracos na cidade de São Paulo, 72% a mais do que em 2017. Dados levantados pelo Estadão mostram que as 32 prefeituras regionais utilizam apenas 14% dos 231 milhões previstos em manutenções de vias. A falta de investimento torna as ciclovias perigosas na cidade de São Paulo. Só no ano passado, o número de ciclistas mortos na cidade cresceu 48%. Segundo a CET, a passagem de ciclistas pela ciclovia da Avenida Brigadeiro Faria Lima registrou um aumento de 40,9%. A utilização recorde ocorreu durante a greve dos caminhoneiros, quando a capital paulista ficou sem abastecimento de combustível. Apesar de ter incluído no orçamento, desde 2017 a prefeitura não investe em ciclovias e ciclofaixas. A Avenida Paulista se tornou um grande centro cultural a céu aberto. Aos domingos, a avenida é fechada para a circulação de veículos. É quando os artistas de rua aproveitam o espaço para mostrar o seu talento. A cada quarteirão, ao menos 2 ou 3 bandas se apresentam, sem contar os grupos teatrais e as barraquinhas de artesanato. Cada vez mais, a Paulista tem sido tomada por músicos de rua. Aos domingos, dia de maior movimentação, o número de bandas tocando na avenida chega a 50. O rock é o gênero que predomina, e o que mais chama a atenção é a excelente qualidade dos músicos. Alguns estão lá por falta de oportunidades, outros por opção própria. As pessoas param para olhar, ficam vidradas, cantam, dançam, deitam com os artistas e até mesmo os cachorros aparecem para prestigiar. No meio da apresentação da banda Picanha de Chernobyl, um grupo de teatro aparece para alegrar ainda mais a festa e interagir com o público. É um espetáculo a céu aberto, totalmente grátis, democrático e o principal, muito divertido. Agora vamos dar um giro pelo mundo para ver as manchetes dos principais jornais internacionais. O jornal americano The New York Times diz: democratas conquistam a Casa Branca e republicanos se preparam para serem mais fortes no Senado. Enquanto o francês Le Monde destaca: Donald Trump quer compromisso sob condições com os democratas e acha que poderia levar a uma situação partidária muito boa. No Washington Post, juiz federal bloqueia oleoduto Keystone XL em grande golpe para a administração Trump. Já o El País divulga que Cospedal deixa a política, mas defende suas reuniões com o vilarejo. E o argentino El Clarín destaca: detido, casal mexicano é acusado de ser testa de ferro do secretário dos Kirchner. E veja a seguir, Bairro da Liberdade, uma atração turística na cidade de São Paulo. A prática de atividades físicas é uma necessidade para muitas pessoas. Voltamos em instantes.
aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só a aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Museu do Futebol conta com uma nova exposição. Clássico é clássico e vice-versa. Tem como principal foco a emoção dos torcedores em um dia de jogo contra o maior rival. O repórter André Tchoniak está ao vivo e nos traz detalhes sobre essa exposição. Bom dia, André! Bom dia! O Museu do Futebol conta com uma nova exposição inaugurada em setembro. Clássico é clássico e vice-versa tem como objetivo mostrar como os jogos contra seu maior rival mexe com o sentimento dos torcedores. A atração traz histórias, curiosidades e artilheiros dos principais clássicos do país. Além disso, traz relatos de jogadores que participaram dessas partidas. Vale lembrar que a exposição é temporária e fica disponível até 3 de fevereiro de 2019. André Tchoniak para o MAC Notícias. Obrigado, André. No início do século passado, os imigrantes japoneses ocuparam a região da Liberdade, que hoje está repleta também de coreanos e chineses. Já se passaram 106 anos desde a chegada dos japoneses e o bairro continua sendo um ponto turístico conhecido na cidade. Confira na reportagem de Tiesa Sickert. Não é preciso ir ao outro lado do mundo para conhecer um pouco da cultura japonesa. A Liberdade tornou-se um bairro turístico da cidade de São Paulo, localizado em parte no distrito da Sé e em parte no distrito da Liberdade. A população japonesa no bairro começou em 1912, quando os imigrantes japoneses começaram a residir aqui, na rua Conde de Sarzedas. As fachadas são escritas com ideogramas japoneses e a arquitetura é tradicionalmente oriental. O bairro é conhecido por receber turistas do mundo todo, todos apaixonados por sua cultura e tradição. Chineses, coreanos e outras nacionalidades do mundo oriental compõem o mosaico cultural que existe aqui. O bairro da Liberdade também faz parte da nossa cultura? Com certeza, faz parte da cultura brasileira e principalmente paulistana. Eu acho que é muito rica a vinda de uma outra cultura e dessa mescla, dessa nova possibilidade do que pode trazer para a gente. É aqui, na Praça da Liberdade, que acontece aos fins de semana uma das feiras mais famosas da região, reunindo elementos típicos da cultura do Japão, com destaque especial para a gastronomia, além de roupas, decoração, revistas importadas de Tóquio e as famosas luminárias. Com a popularidade da internet e das redes sociais, ficou muito mais fácil espalhar pensamentos e novidades, mesmo que venham carregados de inverdades. Uma pesquisa do INCT, Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, revelou que apenas 24% dos brasileiros acreditam que tenham recebido notícias falsas sobre política. Mas será que o povo crê nos poderes da notícia falsa? O repórter Pedro Weitzel foi às ruas para saber se a população acredita que as fake news tiveram alguma influência no resultado das eleições presidenciais de 2018. A veiculação de fake news existe desde sempre. Porém, com a internet presente na vida de boa parte dos brasileiros, essas notícias ganham força a cada dia, pois atualmente qualquer um pode disseminar todo tipo de inverdade nas redes. O problema da fake news, é uma boa questão para se analisar, porque hoje é um mal que estamos vivendo com o avanço da tecnologia e a não checagem das informações faz com que as pessoas compartilhem coisas que não são verdades e com isso acaba influenciando. Tomando o resultado da pesquisa realizada pelo INCT, que mostra que aproximadamente 70% dos brasileiros nem desconfiam que tenham recebido notícias falsas no período eleitoral, apenas evidencia o despreparo da população para filtrar todas as informações que lhe é fornecida. Durante as eleições, muito se falou sobre as famosas fake news. Mas será que a população se deixou enganar por elas?
Pedro Witzel para o MAC Notícias. As fake news já tinham mostrado sua força durante as eleições americanas e agora provaram seu forte poder de influência também na decisão do voto dos brasileiros. Porém, o seu perigo vai além da política. Algumas horas antes do Enem 2018, foram espalhadas notícias falsas de que a prova teria sido cancelada. O INEP agiu rápido e desmentiu as informações, que poderiam prejudicar milhares de estudantes. A internet disponibiliza inúmeras informações de fácil acesso, mas até médicos já estão preocupados e orientam pacientes a buscarem informações oficiais de institutos, organizações e serviços de saúde. A atividade física é uma necessidade para muitas pessoas. A prática com frequência e com recomendações de um profissional podem trazer muito benefícios para a saúde. A prática de esportes é muito comum na vida de crianças e jovens que se divertem em ruas, em parques, na praia, em qualquer outro lugar para poder praticar esporte. Mas com o passar do tempo, a prática deixa de ser um hobby e se torna algo que pode estimular e ajudar o físico e mental do corpo humano. A prática de exercício físico é muito importante e é recomendada para todos. Porém, praticar algum esporte gera uma competitividade saudável e estimula o senso de humor. Bom, acho que o esporte e a saúde são coisas que andam lado a lado. Eu, principalmente, tenho uma experiência pessoal, tanto quanto física quanto mental. Eu passei por uma crise de ansiedade e o médico fez que eu praticasse esportes e isso me ajudou muito. Então, eu acredito que sim, a saúde e o esporte andam juntos. Segundo especialistas, é importante que o corpo se mantenha em movimento e a mente se mantenha ativa para que haja desenvolvimento e o corpo tenha mais saúde. João Pontes para o MAC Notícias. E uma última notícia, o Palmeiras é o campeão do Brasileirão de 2018. Com um gol de Diverson aos 27 minutos do segundo tempo, o placar foi um 0-0 para o Palmeiras, que se tornou decacampeão. Parabéns a todos os palmeirenses. O MAC Notícias fica por aqui. Até a próxima edição.